falar com vocês sobre um livro muito bom que eu recomendo, que é esse aqui, ó. Outliers ou Fora de Série. Esse livro aqui é desse cara, Michael Gladwell. Ele fala sobre uma teoria muito interessante a respeito das pessoas que têm sucesso na vida. Como que acontece? Quais são os fatores que contribuem para o sucesso das pessoas em geral? Ele analisa dados estatísticos, demográficos, pessoas de muito sucesso, tanto no século XIX quanto no século XX, e a gente percebe um padrão. E esse cara aqui ele é muito bom em perceber padrões. E qual é a teoria central desse livro? É que a ideia de que só o esforço pessoal, só a sua determinação, só o seu trabalho não necessariamente vão levar você ao sucesso. Existe uma conjuntura que interfere muito na sua capacidade de se tornar uma pessoa bem-sucedida. Isso é muito legal, eu sempre acreditei nessa ideia e depois que eu li esse livro, para você ter ideia, o livro é tão bom que eu li num tiro só. Eu comecei a ler e não parei mais até acabar, eu li rapidinho em algumas horas. E o que é interessante nisso? Não basta só o seu esforço pessoal. Essa ideia de que o trabalho duro e só o trabalho duro é o que vai levar as pessoas ao sucesso é só metade da equação. Entenda bem, não é que você não tenha que trabalhar e se esforçar e se dedicar e empreender muitas horas em ficar bom em alguma coisa. Isso faz parte do jogo, mas isso é só metade da equação. Existem uma série de fatores que influenciam em quão mais fácil ou viável o sucesso vai ser para você. Por exemplo, dados demográficos, e esse é o grande mote do livro. Qual é a conjuntura que interfere no sucesso de uma pessoa? Os dados demográficos. O ano em que ela nasceu, às vezes o mês em que ela nasceu vai fazer a diferença em alguns esportes, como ele trata aqui no livro. Qual foi o lugar onde ela nasceu e onde ela cresceu? Qual é o histórico daquela pessoa em termos familiares? Quais foram as profissões dos pais, dos avós? Tudo isso, pela análise que ele fez, interfere ou pode interferir no sucesso de uma pessoa. E quando a gente fala isso, significa que você então tem determinismo, e se você nasceu num determinado lugar, em uma determinada família, num determinado ano, você não vai ter chance de ter sucesso? Não. Significa apenas que você, tendo conhecimento disso, você vai entender que você precisa alterar alguns aspectos para que você tenha mais chances de obter sucesso. Você não pode mudar o ano em que você nasceu, ou o lugar onde você nasceu, mas você pode mudar o lugar onde você está hoje. Você não pode mudar os seus pais, mas você pode mudar as pessoas com as quais você convive e interage hoje. E esse grupo de pessoas, e esse local, e esse momento em que você vai se posicionar nesse novo local podem e, na maioria das vezes, favorecem muito ao seu caminho para o sucesso. Então eu recomendo muito esse livro. Uma coisa muito legal dele é que ele vai contando biografias, histórias das pessoas, de pessoas de sucesso. Ele vai fazendo uma árvore genealógica, ele vai contando a conjuntura, essa pessoa nasceu no ano tal, o que estava acontecendo no mundo nesse ano, essa pessoa cresceu no bairro tal, quais eram as características desse bairro, quais eram as características das pessoas com as quais elas conviviam. Isso é muito interessante, uma leitura muito gostosa e muito recomendada para que você quer entender um pouco mais sobre como se destacar, como é que as pessoas de sucesso construíram esse sucesso, quais são os fatores determinantes para isso. E preste atenção, isso é uma coisa que eu estou te falando. Não caia na armadilha de usar esse livro como uma desculpa se você perceber que você caiu numa vala demográfica, como ele fala aqui no livro. Usa essa informação para entender quais aspectos que você pode mudar e mude esses aspectos. Nomeadamente, eles vão ser o lugar onde você está, as pessoas com quem você convive. E vai lá, trabalha duro, empreende, fica bom naquilo que você faz e o sucesso vai chegar para você. Pode demorar um pouco mais, pode ser diferente do que você imaginava inicialmente, mas usa isso aqui como um trampolim, como uma alavanca e não como uma desculpa. Um abraço!